Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um treinamento do programa Venda Mais na Farmácia. Desde já quero te alertar que essas aulas elas são gravadas e postadas frequentemente no YouTube. E para você ter acesso, para você ser informado que tem material, que tem conteúdo novo, é importante você ser um inscrito no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, senta o dedo, se inscreve e não esquece de clicar o sininho de notificações para você receber essa notificação no celular quando chega um vídeo novo sobre as aulas ou sobre algum produto em específico. Então, hoje, exclusivamente, nós vamos falar sobre o grupo de produtos hospitalares e vamos falar sobre luvas. Para quem já acompanha o processo, o programa Venda Mais, já sabe como funciona essa subdivisão que eu dei entre os diversos grupos, entre os diversos itens que esse programa ele contempla, né? Então são produtos ortopédicos, produtos hospitalares, e vou dar uma pincelada aqui para quem não lembra mais ou para quem está chegando agora. Eu subdividi esses produtos em 6 grandes grupos: ortopédicos, curativos, hospitalares, saúde e bem-estar, meias e malhas e produtos de uso profissional. Hoje nós vamos tratar de luvas de procedimento do grupo hospitalares, exclusivamente falar sobre luvas do nosso nicho. Mas isso não quer dizer que você não tenha que entender, ou melhor, isso não quer dizer que não seja interessante a gente entender qual é, de fato, a definição, a característica de uma luva. Luva é uma vestimenta que protege mãos e dedos. Tá? Então, basicamente, o que não protege mãos e dedos não dá para ser considerado luva. A frase eu coloquei assim, que é uma vestimenta que cobre mãos, dedos e punhos e parte do antebraço. Por que parte do antebraço? Porque essa luva ela pode ser curta, ela pode ser longa. No caso dos manguitos, né, que são aqueles protetores para o braço, nem sempre eles pegam palmas e dedos, por isso que não se chama de luvas. E as luvas elas podem ser compridas até a parte do cotovelo, por exemplo, ou até o ombro. Então é importante você entender que a característica de uma luva é proteger mãos e dedos. Punho e antebraço é quando é uma luva mais comprida. Essa proteção ela pode ser para diversas coisas, como poeira, fluidos, líquidos corrosivos, pode ser uma luva de couro, pode ser uma luva de metal, pode ser uma luva de borracha, e essas diferenciações a gente vai ver a partir de agora. Iniciando, então, com esse slide que eu fiz questão de deixar ele chamativo, né? Fiz questão de deixar ele nestas cores para você entender que todas as luvas que existem, indiferentemente se são da linha que você trabalha na sua loja, mas todas as luvas são para procedimento. Cabe a gente entender, a gente diferenciar qual é o tipo de procedimento. Então, nós vamos segmentar essa aula do Venda Mais falando sobre luvas de procedimento cirúrgico e não cirúrgico. Então, a nossa abordagem é para luvas de procedimento. As diferenciações de cirúrgico e não cirúrgico você vai ver a partir de agora. Mas muito bem, para quem é que eu vou vender essas luvas de procedimento, né? Luvas de procedimento, ela está apta a ser comercializada para qualquer tipo de pessoa em qualquer segmento profissional. Barbearia, estúdios de tatuagem, salão de beleza, clínicas de estética, consultórios clínicos, né, e odontológicos, lar de idosos, diaristas, donas de casa, enfim, da dona de casa ao médico, ao profissional da saúde, todas essas pessoas estão aptas a ser seu cliente. Então, todas elas, em algum momento, podem utilizar luvas. Então, para você ter bem claro que essas luvas, depois que você entende bem qual é as definições e para que ela serve, você sabe qual é a luva ideal que você pode recomendar ou indicar para a sua clientela. Então, começando pelas luvas de procedimento cirúrgicas. Tá? Lembrando que todas as luvas são para procedimento, mas entender que uma luva cirúrgica ela pode ser não cirúrgica também é interessante na hora de você fazer a comercialização, seja ela presencial ou por telefone. Eu não sei como é que você atende seus clientes, não sei qual é o perfil
profissional que o seu cliente tem, mas entender que uma luva cirúrgica, ela precisa ser estéril, tá? Porque, definitivamente, por que a luva cirúrgica ela tem que ser estéril? Porque essa luva, ela é tecnicamente entendida, compreendida como uma luva que vai entrar em ambiente hospitalar e principalmente em bloco cirúrgico, para fazer algum tipo de procedimento cirúrgico. Então é importante que essa luva seja esterilizada, que ela passe por um processo de irradiação. E outra característica dessa luva é que ela pode conter pó ou pode ser uma luva sem pó. Antes da gente avançar para o próximo slide, eu vou fazer vou pontuar sobre o que é o pó. O pó nada mais é do que um talco, que é um pozinho branco que tem dentro da luva, que tem uma única função, que é deixar a luva mais confortável na hora de colocar. Então ela escorrega um pouco melhor, ela absorve um pouco mais daquela umidade, caso você seja uma pessoa que soe bastante nas mãos. Então, luva de procedimento cirúrgica, ela tem como característica passar pelo processo de esterilização e pode ser com pó ou sem pó. Sem talco ou com talco, né? Como queira definir. Não sei como é que você chama aí na sua região, se é com pó ou se é com talco. Coloca nos comentários aqui para a gente aprender como é que chama aí na sua região esse material, esse pozinho que vai dentro da luva, como é que o seu cliente chama. Outro tipo de luva é um procedimento não cirúrgico. Reforço, todas as luvas são para procedimento. Então nós falamos que pode haver luva para procedimento cirúrgico e pode haver luva para procedimento não cirúrgico. A procedimento não cirúrgico, uma das principais características dela é que ela não é estéril, até porque ela é vendida em grande quantidade, por exemplo, caixa com 100 unidades. Então não há como a gente esterilizar uma caixa com 100, mas a luva cirúrgica que é vendida em pares, que só vem 2 luvas dentro do pacotinho, aquela é fácil de esterilizar. Por isso que uma luva cirúrgica ela já vem estéril. Uma luva não cirúrgica ela costuma não ser estéril e também pode conter talco, também pode conter pó. Com pó ou sem pó é uma apresentação que você pode optar e colocar à disposição na sua loja. Bom, agora que nós já temos subdividido luva de procedimento cirúrgica e não cirúrgica, nós já sabemos a diferença entre elas, já sabemos também que luva cirúrgica, por ela passar pelo processo de esterilização, não há como a gente esterilizar 100 luvas ao mesmo tempo. Então, por esse motivo, ela é vendida em pares. E a luva de procedimento não cirúrgica, ela não passa pelo procedimento de esterilização. Então, ela é vendida em caixa. Lembrando que ambas as apresentações podem ser com pó ou sem pó, com talco ou sem talco. Luvas de procedimento cirúrgica estéril, ela tem apresentações em tamanhos diferentes da luva vendida em caixa. A luva vendida em caixa, ela vem de tamanhos PP, PMG ou GG, e a luva cirúrgica estéril, ela vem em tamanhos diferentes, mas em centímetros. 6, 6,5, 7, 7,5, 8 e 8,5 centímetros. Existem alguns fabricantes que também colocam 9 centímetros, tá? Mas é muito raro essa procura. 6 e 9 é muito raro. Então, para você ter uma ideia, 6, 6,5 equivale a uma P, PP, 7, 7,5, um tamanho médio, e 8, 8,5 tamanho G. Mais ou menos assim para você ter uma ideia. O que é importante salientar aqui, que nem com relação às luvas que são vendidas em caixa, tá? Nem todos os fabricantes colocam tamanho PP, assim como não são todos os fabricantes que colocam tamanho EG ou GG. Então, vai depender muito da marca que você trabalha. Ter acessibilidade a um tamanho PP ou GG não é normal em todas as indústrias. Então, vai ter pontualidades que você vai ter que analisar e estudar o que é melhor aí para você ter à disposição da sua clientela. Bom, tipos de luva, então, são divididos pela matéria-prima também, que ela pode ser constituída. As luvas cirúrgicas, normalmente, luva estéreo cirúrgica, normalmente, eu diria que quase 100%, porque eu ainda não conheço uma luva cirúrgica estéreo que não seja de látex, todas elas são à base de látex. A matéria-prima que é constituída é em látex.
As não cirúrgicas, que são as meias vendidas em caixa, elas podem ter matérias-primas diferentes, elas são fabricadas de materiais diferentes. Então eu conheço o termoplástico, eu conheço vinil, conheço látex, conheço nitrílica, e as mais comuns, como eu coloquei aqui na observação, são vinil, látex e nitrílica. Essas são as mais habituais e mais comuns de se ver do ponto de venda. Falando de luva vinílica, tá? O que é a luva vinil? A luva vinil é uma luva transparente por característica, tá? E ela chama de vinil porque ela é policloreto de vinila, que não deixa de ser um PVC. Ela não é uma luva que dá muito de si, porque ela não é uma luva de borracha, né? Então ela costuma ter essa tonalidade transparente, mas deixo um alerta para você aqui, não confunda com luva de silicone, porque não é a mesma coisa. Às vezes o cliente pede luva de silicone, mas luva de silicone é outra coisa, tá? A gente não está falando desse tipo de luva hoje. Então, luva de PVC é plástico vinílico. E essa luva, ela pode ser utilizada para funcionalidades gerais, para quem tira pó, para quem faz limpeza, para quem faz manutenção de alimentos, por exemplo. Enfim, são diversas pontualidades, diversas tarefas que você pode exercer com elas. A luva de látex, ela chama látex porque o extrato de látex é a borracha que é extraída das árvores. Então, a mais conhecida é a seringueira, né? Essa borracha de látex, ela faz a luva de látex ser uma luva mais resistente, ser uma luva que dá mais de si, uma luva mais forte e que protege muito mais de fluidos corporais. E é por esse motivo que a luva de látex é a mais preferida no ramo de saúde, seja esse seu cliente um estudante do ramo de enfermagem, seja ele já um profissional atuante na área, sempre vai dar preferência por luva de látex. Característica, essa luva pode ser branca ou um branco mais puxado para o amarelo, uma tonalidade mais amarelada. Você não vai ver luva de látex colorida ou transparente. Então, vale a pena prestar atenção. Praticamente os mesmos procedimentos que você faz com a luva de vinil, você faz com a luva de látex. Mas ela, por ser uma luva mais resistente, ela tende a ser mais recomendada na área da saúde porque ela protege de barreiras microbiológicas. Então você vai ver muito mais essa luva em ambientes de saúde ou hospitalar. E a luva nitrílica, por si só, ela é muito exclusivamente procurada para quem tem alergia ao látex. Látex é uma borracha, e a borracha sintética, ela não tem látex na sua composição. Então a luva nitrílica, ela é procurada, ela é muito bem aceita para quem tem alergia à matéria-prima látex, porque reage, dá coceira ou levanta urticária, levanta bolinha. Essa luva, costumeiramente, ela vem em apresentações diferentes do látex. Ela pode ser preta, azul, violeta, rosa, e é uma mudança proposital da indústria para não confundir essa luva com vinil e nem com látex. Ela tem as mesmas configurações de uso das luvas anteriores. Pode ser também utilizada no ramo da saúde, porque quando o usuário tem alergia, ele não pode usar látex, então ele acaba direcionando a sua proteção para a luva nitrílica. Ela já costumeiramente vem sem pó, porque quem já tem o hábito de utilizar látex e reage à alergia também pode desenvolver alergia ao pó. E às vezes o usuário não sabe se a alergia dele é do talco ou se é da luva, então essa luva costumeiramente já vem sem talco ou sem pó de fábrica. Mas existe com pó também, tá? E também utilizado em variados ambientes hospitalares. Isso não quer dizer que você não possa usar essa luva em casa para manipular um alimento, para fazer, por exemplo, uma manipulação de produto químico no cabelo de alguém. Ela também pode ser utilizada em barbearias. E o mais legal dessa luva é que ela também é colorida, né? Então, as cores preto e rosa são bem procuradas, bem direcionadas ao ramo de saúde, beleza, barbearia, tatuagem. E azul e violeta muito mais no ramo da saúde. Essas foram algumas abordagens, né, mais específicas das luvas de proteção. Claro, bem direcionado ao nosso ramo, que são luvas de procedimento, que pode ser cirúrgico ou não cirúrgico, mas
acredito que essa abordagem seja básica, objetiva e com foco no que você tem de realidade mais hoje na sua loja. Então, não fique com dúvidas caso tenha ficado alguma frase mal esclarecida ou alguma coisa que a gente não tenha pontuado, coloca nos comentários desse vídeo para a gente poder estar agregando, estar fomentando, montando explicações melhores. Se fez algum sentido, se esse vídeo foi bom para você, deixa um like para o algoritmo saber que esse conteúdo é relevante e não deixa de compartilhar esse vídeo com seus colegas de equipe, com a sua liderança, não deixa de compartilhar esse material com os seus colegas de trabalho, porque pode fazer falta esses esclarecimentos e essas dúvidas não são só nossas, às vezes essas dúvidas podem ser também de algum integrante da nossa equipe. Então, compartilha, faz esse vídeo chegar para mais pessoas e não deixe de colocar o seu comentário aqui embaixo, deixar suas dúvidas e também as suas dicas para próximos vídeos, ok? Finalizamos mais uma aula. Boa sorte, boas vendas. Te vejo mais tarde em outro vídeo do Venda Mais na Farmácia.